Amém, amém. Assim que a gente olha aí na Bíblia, no Salmo 56, está escrito isso: para o mestre de música, poema epigráfico davídico, quando os filisteus prenderam Davi em Gate. E o salmo começa assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Amém. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, a gente vai continuar lendo o Salmo 56, mas agora eu quero chamar a atenção para um detalhe, esse subtítulo, que explica muito o contexto em que esse salmo foi escrito. Quando os filisteus prenderam Davi em Gate. Davi escreveu esse poema, essa oração, preso na terra, justamente nessa cidade de Gate, que era a terra de Golias, que ele, num conflito bélico, anos antes, tinha executado. Então, os filisteus não gostavam de Saul, eram inimigos de Saul, mas igualmente inimigos de Davi, não gostavam de Davi, principalmente os filisteus daquela cidade onde Davi se encontrava, que é a cidade de Gate, que era a cidade natal de Golias. Imaginem o desespero de Davi, o que levou Davi a fugir da presença de Saul e entender que era mais seguro ficar na cidade de Gate, no meio dos filisteus, do que ser alvo, do que ser presa fácil para o seu sogro Saul. Davi ficou tão desesperado a ponto de procurar abrigo no meio dos inimigos do seu povo. Além do problema bélico e nada diplomático, que oferecia risco real de vida para Davi, ele estava sofrendo uma opressão emocional absurda, muito grande. Traição, mentira, difamação, todo tipo de armação, de intriga eram produzidas para que Davi caísse nas mãos de Saul. Observem agora os versos 5 e 6. O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me, conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar-me a vida. Só que Davi era ovelha do pastor do Salmo 23. Davi sabia que, ainda que ele andasse literalmente no vale da sombra da morte, o seu pastor, o seu Senhor, estaria com ele. E nessa mistura de oração, hino de louvor e testemunho pessoal, o nosso Senhor, o mesmo que cuidou de Davi, que salvou Davi, cuidou da vida de Davi até o seu último dia, nos abençoa essa noite, através desse salmo, com pelo menos 3 lições preciosas. Anote a primeira lição, por favor. Nesse mundo caído, seres humanos afligem seres humanos. Tenha consciência disso. Nesse mundo caído, seres humanos caídos, igualmente perturbados, vão afligir seres humanos. Não se iluda, esse mundo é hostil. O nosso Senhor Jesus deixou isso bem claro: no mundo vocês terão aflições. Seres humanos igualmente caídos atormentam, perseguem, perturbam e oprimem outros seres humanos. Pode ser que seu opressor seja, como aqui no caso de Davi, um parente, alguém próximo, ou um colega de trabalho. O fato é que em algum momento da sua vida, eu aqui não estou sendo Balaão na vida de ninguém, estou sendo bíblico, é um fato. Em algum momento da sua vida, algum ser humano, perturbado pelos efeitos da queda, vai te perseguir, vai te oprimir, vai te afligir. Pode ser que você já tenha até perdido a paz por causa de intrigas, difamação. Pode ser que isso esteja acontecendo no trabalho ou no seio da sua família. Nessa passagem que lemos, Davi se vê oprimido tanto emocional como fisicamente, fugindo de Saul, repito mais uma vez, seu sogro. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Pessoas do seu convívio, pessoas próximas do seu convívio se transformarem num peso, num estorvo, num problema. Isso já aconteceu com você?
Isso já aconteceu comigo. Um amigo, uma pessoa que era tratada como irmão, por causa de uma série de confusões desse mundo caído, se transformou para mim naquilo que Saul se transformou para a vida de Davi. Infelizmente, no mundo em que vivemos, seres humanos afligem, perseguem e oprimem outros seres humanos. Mas tanto no caso de Davi, como no meu caso, como no seu caso, de repente, o que deve nos consolar? O que deve nos trazer paz e esperança? Em momentos como esses, Jesus, o nosso Senhor, passou, viveu, experimentou exatamente isso. Jesus foi injuriado, difamado, humilhado, espancado, cuspido, traído por amigos próximos, gente que prometia ficar com ele até a hora da morte. Jesus, o plenamente humano, sabe o que esse tipo de aflição física e emocional causa na gente. Isso deve consolar e confortar o nosso coração. Nosso Deus não é um Deus impessoal que não sabe os dramas que nós vivemos no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. E mais, Jesus sabe exatamente agora o que você está enfrentando. Jesus sabe o que você vai enfrentar e o que você ainda não sabe que vai te bater na sua porta amanhã. Se você é de Jesus, nenhum problema é desconhecido ou desconsiderado. Se você é de Jesus, nenhuma lágrima é perdida. Nenhuma oração de um servo de Deus deixa de ser ouvida. Isso tem que trazer conforto, consolo para o meu e para o seu coração. O Senhor vê, ouve e guarda tudo cuidadosamente. Davi dá testemunho disso. Verso 8. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre, em teu vaso. Acaso não estão anotadas em teu livro? Davi dá testemunho que Deus tem ciência de tudo que está acontecendo com a gente, de tudo que a gente está enfrentando. Nenhum sofrimento, nenhuma oração, nenhum pedido de socorro daqueles que pertencem ao Senhor lhe escapa. O nome disso, meus irmãos, é graça. Aleluia. É favor não merecido. Nosso Deus sabe tudo o que nós enfrentamos, tudo que a gente está passando. Pode ser que você que está me ouvindo nessa mensagem não tenha essa consciência, mas o Senhor está sobre a sua vida, tomando conta da sua vida. E pode ser também que você que está ouvindo essa mensagem agora, seja alguém que está perturbando a vida do outro. Pode ser que você, nesse momento, seja o algoz, seja o Saul na vida de alguém. O Senhor sabe disso também. Saiba que a justiça de Deus vai te alcançar. Se você não se arrepender dos seus pecados, preste atenção no recado que Davi manda para você nesse momento. Verso 7. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. O Deus da justiça não deixa o malfeitor escapar. O Deus da justiça não deixa o opressor, o perturbador ficar impune. A justiça humana pode até inocentar malfeitores, deixá-los escapar. Em alguns lugares o malfeitor é até transformado em presidente, mas o Senhor não deixa o perverso escapar. O justo juiz não deixa o malfeitor impune. Ou o pecador reconhece o seu pecado, se arrepende, recebe perdão, se reconcilia com o seu Senhor, ou sofrerá a justiça de Deus. Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Deus não é indiferente ao mal. Isso tem que gerar também consolo e conforto para o nosso coração. Uma segunda lição que esse salmo nos ensina e que é importante sermos constantemente lembrados disso. Nesse mundo caído, é normal seres humanos sentirem medo. Nesse mundo caído, é normal seres humanos sentirem medo. Às vezes, na nossa vida pastoral, eu vejo crentes fiéis aflitos por terem dificuldade de reconhecer que estão com medo. Como se não fosse possível crentes fiéis, humanos, sentirem medo. É normal seres humanos sentirem medo. O medo nos lembra que não existe Superman. O medo nos lembra que somos criaturas frágeis, nos lembra que esse mundo ainda não é o céu. Por isso é normal
que criaturas que vieram do pó da terra sintam medo. Você não deve ficar arrasado por isso, é normal. Vasos de barro se quebram com facilidade. Davi assume isso no verso 3. Diante de tudo que ele estava passando, era impossível. Se de fato ele era um ser humano, era impossível não sentir medo. O sogro querendo matá-lo, ele se sentindo seguro, preso no meio dos filisteus que estavam ali decidindo o que iam fazer com a vida dele. E aqui o salmista não está falando de um medo que nos protege de situações corriqueiras. Entendam, aqui Davi não está falando do medo de barata. Eu já vi uns homens assim fortes, igual Davi, se transformando por causa de uma barata. Davi não está falando desse tipo de medo. Aqui Davi está falando do medo que nos aterroriza, do medo que nos paralisa, o medo que gera crise de pânico, de ansiedade, o medo que resseca a nossa boca, que deixa o nosso rosto pálido, o medo que faz involuntariamente o nosso corpo tremer. Davi está falando desse medo, que aumenta o nosso batimento cardíaco, que nos dá a sensação de uma morte iminente. Davi está falando desse medo. Ele fala disso no Salmo 56 e em muitos outros salmos. Infelizmente, nesse mundo é normal seres humanos, criaturas caídas, sentirem medo. Mesmo sendo um crente fiel. Talvez seja por isso que uma das expressões mais mencionadas na Bíblia seja: não tenha medo, não temas, não tenha medo. Essa expressão no imperativo é mencionada mais de 100 vezes na Bíblia. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Deus falou isso para Isaías. Foi isso que o Senhor falou para Josué. Foi essa mensagem que o anjo deu para a Virgem Maria. Não tenha medo. E é isso que o Todo-Poderoso está falando para a gente hoje à noite. Igreja Oceânica, não tenha medo. Não tenha medo do resultado daquele exame, não tenha medo da cirurgia que talvez você tenha que fazer essa semana. Não tenha medo dos seus governantes desastrosos. Não tenha medo de todos os indícios que mostram para a gente que o mundo caminha para um derradeiro conflito bélico. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Amém? E graças a esse amor indescritível de Deus por nós, amor que lança fora todo o medo, que Davi escreveu no verso 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Aleluia, aleluia. O salmista assume que isso é real, que pode tomar conta da vida dele, mas ele avisa o Senhor: Senhor, quando isso acontecer comigo, eu vou confiar no Senhor. Ainda assim, ele diz para a sua alma, para o seu Deus, que é seu amigo, que é o seu bom pastor: Senhor, no dia que eu tiver medo, eu vou falar para a minha alma que eu vou continuar confiando no Senhor. E essa é a nossa terceira lição. Nos momentos de aflição, de perseguição, angústia, medo, os servos do Senhor têm em quem descansar. Amém? Nos momentos de perseguição e medo, nós, os servos do Senhor, têm em quem descansar. Irmãos, milhões de seres humanos não têm em quem descansar. A tempestade está rolando lá fora, a inundação está rolando lá fora, a crise, a opressão, a aflição está rolando lá fora, e tem gente que não tem aonde se apoiar. Por causa da graça, do seu amor inexplicável, Deus decidiu ser amparo e abrigo para a gente. Nós temos em quem confiar, nós temos em quem descansar, nós temos em quem chorar, para quem chorar. Verso 4, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, não vou ser paralisado pelo medo. Se somos de Jesus, e essa é uma pergunta especial que você tem que fazer para o seu coração, se somos de Jesus, que poderá fazer-me o simples mortal? O que uma outra criatura que veio do pó da terra pode me fazer de mal? Se aquele que é o meu Senhor, que é o meu pastor, não permitir. Aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue de Cristo não são mais reféns do medo, nem de nenhuma outra criatura.
Jesus não faz isso por nós porque nós merecemos, porque nós somos bons. Jesus faz isso por nós porque Ele é bom. Aleluia, aleluia. Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E é por causa da sua graça e da sua misericórdia que nos momentos de aflição, de perseguição e medo, servos do Senhor têm em quem descansar. No momento em que Davi escreveu esse salmo, ele estava cercado de confusão, ele estava cercado de limitações. Davi não sabia o que Saul estava preparando, Davi não sabia o que os filisteus estavam decidindo fazer com ele, mas uma coisa Davi sabia, ele deixou registrado no verso 9: os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro, porque uma coisa eu sei, Deus é por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Muitas coisas sobre o mundo a gente não sabe, muitas coisas sobre a vida que a gente vai vivendo a gente não sabe, e com certeza você também não sabe. Nós não sabemos quando enfrentaremos o próximo dia mal, a gente não sabe quando a aflição vai entrar na nossa casa sem pedir licença, mas assim como Davi, se o Senhor é o nosso pastor, também podemos afirmar com essa certeza: uma coisa eu sei, Deus é por mim. Aleluia. Verso 10: eu confio em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. E aí Davi faz uma pergunta absolutamente coerente: que poderá fazer-me o simples mortal? Queridos, esse salmo aponta para uma confiança que eu e você podemos e devemos ter em Deus. A fé de Davi no Senhor é traduzida, é materializada por essa confiança plena e irrestrita, independente da circunstância. E olha que a circunstância aqui era terrível. Essa é a resposta de Davi ao medo real imposto pelos seus seguidores. O que um simples mortal pode me fazer de mal? E nós, eu e você, conseguimos falar o mesmo? Nosso relacionamento com Jesus faz com que tenhamos a mesma fé desse salmista? Ainda que pareça contraditória, diante das circunstâncias terríveis, a gente tem que ter essa certeza de que a nossa vida está completamente segura em Jesus. O Novo Testamento fala que nós estamos escondidos por Jesus, no Senhor. O Deus Emanuel, o Deus conosco, guarda a gente. Por isso, sem hipocrisia, sem falso otimismo, não era uma declaração triunfalista, nada disso. Davi faz essa pergunta absolutamente sincera, até para a sua alma poder ouvir: que poderá fazer-me o simples mortal? Uma coisa eu sei, Deus é por mim. Aleluia. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai ampliar esse entendimento. Lá em Romanos 8, a gente encontra uma afirmação apostólica conhecida pelo mundo todo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, que salmo maravilhoso, que lições preciosas. Mas o salmo não acabou, vamos para as aplicações. Primeira aplicação, a gente já viu e aprendeu com Davi: no dia da aflição e do medo, clame ao Senhor. No dia da aflição e do medo, clame ao Senhor. Davi inicia o salmo fazendo exatamente isso. No verso 1, tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele suplica: Senhor, tem misericórdia de mim. Meu irmão, no dia do pavor, clame pelo Senhor. Você pode até ligar para o pastor, mas antes ligue para Jesus, clame ao Senhor. Abra o seu coração com o teu Deus. Muitas vezes a gente vai só chorar junto, mas a gente tem que clamar ao Senhor. O apóstolo Pedro nos ensinou a fazer isso. Lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Só Ele tem cuidado de nós. Não lance o seu medo, a sua aflição em subterfúgios químicos. Tem gente que fica aflito e lança a sua aflição na bebida. Tem gente que fica ansioso, fica aflito e lança a sua aflição, o seu medo em relacionamentos afetivos. E por favor, jamais lance a sua aflição sobre as 40 gramas de maconha que a nossa magnânima Suprema Corte liberou. Se você é crente, se você é de Jesus, lance a sua aflição, a sua ansiedade
sobre o Senhor. Amém? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Pode ser que você tenha perdido bens materiais por causa de intrigas, de mentiras, de gente que inventou coisas sobre você, sobre a sua vida. Pode ser que você esteja enfrentando hoje crises no seu casamento, porque gente que não faz parte do seu casamento está te afligindo. Davi estava sofrendo perseguição do seu sogro. Eu não sei o que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei: se Jesus é por nós, quem será contra nós? Então clame ao Senhor, clame ao Senhor. Seja a sua primeira ação, seja clamar ao Senhor. Deposite aquilo que está roubando ou tentando roubar a tua paz aos pés da cruz. E assim como Davi, expresse a sua fé, a sua confiança, a sua esperança no Senhor, louvando e agradecendo o Senhor. Davi não sabia o que ia acontecer com ele. Ele escreve uma oração de louvor ao Senhor. Verso 12: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Amém, aleluia. Lembre-se, no dia do nosso batismo, nós assumimos sim um compromisso de amor e de responsabilidade com o nosso Senhor. Davi está dando esse testemunho aqui: Senhor, eu assumi um compromisso com o Senhor. Eu vou continuar te louvando, eu sou teu, eu vou continuar te adorando, te rendendo louvores de gratidão. Davi enfatiza que vai cumprir, que vai se empenhar para viver esse compromisso que ele assumiu com o Senhor, manifestando o quê? Gratidão e não desespero, gratidão, dando testemunho público da sua confiança, da sua esperança no Senhor. O Salmo 56 é uma declaração de fidelidade a Deus. E é óbvio, com toda a ajuda do Senhor, quem nos ajuda a viver, a louvar, a falar tudo isso aqui, é o Espírito Santo de Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem. Segunda aplicação: ore por seus perseguidores. Ore, vou falar devagarinho para você entender, ore por seus perseguidores. Como no primeiro culto, nesse aqui também ninguém falou amém. Não fui eu que inventou esse negócio, não. Não fica olhando para mim assim como se eu fosse algum ser de outro planeta. Eu sei que eu sou estranho, mas não sou de outro planeta. É isso mesmo que você ouviu: ore por seus perseguidores. Essa ideia não saiu do meu coração. Quem anda muito perto de mim sabe que isso jamais seria do meu coraçãozinho. Mas essa ideia, na verdade, e não é uma ideia, é uma ordem, vem de Jesus. Eu compartilhei essa mesma aplicação para a galera do Gol quando eu preguei o Salmo 10, sábado passado. Orar por seus perseguidores é uma ordem de Jesus para os seus discípulos. Então você só tem que ficar preocupado com isso se você for discípulo de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, então você tem que orar pelos seus perseguidores, você tem que orar pelas pessoas que te maltratam. Está lá em Mateus 5, versículo 44. Ore por aqueles que te maltratam e te perseguem. Amém? Amém. Agora, os 6 discípulos de Jesus falaram amém. Glória a Deus. Isso não é uma sugestão do Senhor. Jesus aqui não está brincando, ele não está sendo sarcástico. Jesus aqui está dando uma ordem para a gente. Por quê? Porque quando o amado dos céus manda os seus discípulos orarem pelas pessoas que nos maltratam, nos perseguem, ele está nos dizendo que eu e você não temos nenhuma condição de resolver o problema da maldade humana sem a intervenção dele, sem a ação da justiça dele, sem a ajuda do Espírito dele. A nossa ira, a nossa indignação, o nosso pedaço de pau, a nossa pedra na mão, não produz justiça. A justiça humana é sempre um trapo de imundícia. A justiça humana é sempre um pedaço de pano podre, coberto de podridão. Por isso Jesus nos manda orar pelo perverso. Para quê? Para que eu e você não nos tornemos o perverso, o algoz. Muitas vezes pior do que aquele que está oprimindo a gente. Então isso aqui, meu irmão, é para livrar a gente da nossa desumanidade, da nossa perversão,
natural, inata em todo filho de Adão. Por isso ele ordena: interceda, ore, clame por aquele que te maltrata e por aquele que te persegue. Peça ajuda ao Espírito Santo para viver essa experiência. Você sozinho, no seu natural, não vai conseguir. Isso é uma experiência espiritual. Ore pelas pessoas que te maltratam e te perseguem. Quer ter uma ideia de como fazer essa oração? Para o gol eu dei, né? No Salmo 10 tem cada ideia boa de oração para essas pessoas. Eu não vou repetir porque foi Davi que falou, Senhor. Então, a oração de Davi pelas pessoas que o perseguem lembra muito a oração da minha mãezinha, falecida mãezinha, Monrazinha. Ela orava tipo Davi. Enfim. Depois, Salmo 10, saindo daqui, chega em casa, lê com calma. Enfim, uma bênção. É uma bênção. Terceira aplicação. Viu, Senhor? Me segurei. Terceira aplicação. Se você vive diante de Deus, na luz que ilumina os vivos, então não tenha medo. Se você vive diante de Deus, na luz que ilumina os vivos do Senhor, então não tenha medo. Irmãos, quem é a luz que ilumina os vivos? Jesus nos responde isso lá em João: eu sou a luz do mundo. Quem me segue terá a luz da vida. Aleluia. Se você reconhece Jesus como seu Salvador, como seu único Senhor, então viva diante dele. Ele é a luz que ilumina a sua vida. Descanse e confie nele. Não tenha medo do dia mau, não tenha medo do homem mau, não tenha medo das notícias ruins. Historiadores da vida de Martinho Lutero, do reformador Martinho Lutero, afirmam que Lutero, quando recebia uma notícia ruim, ele falava: vou cantar um salmo para envergonhar Satanás. É isso que nós temos que fazer, irmãos. É isso que a gente tem que fazer. Alguém te perseguiu, alguém está te perturbando, uma notícia ruim tentou roubar a tua paz, canta uma música para o Senhor, canta um salmo, um louvor, canta alto para os vizinhos acharem que você está feliz. O evangelho é loucura para o mundo. Tem gente que não tem vergonha de fazer coisas absurdas, né, que parece um louco. A gente tem que louvar o Senhor. Louve o Senhor, não tenha medo do homem mau. Assim como o salmista, uma coisa agora nós sabemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele é por mim, que poderá fazer-me o simples mortal? Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por sua palavra, Senhor. Muito obrigado pela certeza que temos que o Senhor é o nosso bom pastor. Aleluia. O Senhor é o nosso Deus conosco, o nosso Emanuel, o nosso protetor. Obrigado por sua graça, por sua misericórdia, Senhor. Obrigado pela certeza que temos de que todas as nossas orações são ouvidas pelo Senhor. Aleluia. Nossas lutas e lágrimas não passam desapercebidos pelo Senhor. Jesus, se alguém entrou aqui nesse lugar hoje abatido, Senhor, porque está sendo afligido por outro ser humano, Senhor, restaura a paz, Senhor. Restaura a alegria da salvação, Senhor. Restaura a paz nessa pessoa, Senhor, e lança fora todo o medo, Senhor. Intercedemos também, Senhor, pelos que perseguem os outros, Senhor. Intercedemos pelos perversos, Senhor. Que o Senhor os cure, que o Senhor os liberte dessa opressão maligna, Senhor. Jesus, só o Teu Santo Espírito pode despertar o ser humano do sono da morte. Senhor, por favor, converta essa gente perdida em rebanho do Seu pastoreio, Pai. Assim como o Senhor tem feito com a gente aqui na Igreja Oceânica, faz assim também na vida dos perdidos, Senhor. E ajuda a gente, ajuda a Tua Igreja a viver para sempre diante do Senhor, o Deus que ilumina os vivos, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Que o Senhor